Existe algo que quase ninguém tem coragem de perguntar em voz alta. Se Enoque andou com Deus, foi arrebatado e ainda é citado nas Escrituras, por que suas visões sobre os céus quase nunca são ensinadas com profundidade nas igrejas? Estamos falando de um homem mencionado em Gênesis, exaltado em Hebreus por sua fé e lembrado na Epístola de Judas como profeta. Então por que, quando o assunto são os 10 céus e as revelações atribuídas a Enoque, o silêncio parece mais alto do que a explicação? Eu não estou falando de teoria conspiratória, estou falando de responsabilidade espiritual. Quando um tema desaparece do púlpito, duas coisas podem ter acontecido. Ou ele foi mal interpretado, ou foi considerado perigoso demais para mentes despreparadas. A pergunta que precisamos fazer não é se a igreja tentou silenciar Enoque. A pergunta é outra. O que exatamente essas revelações dizem que nos confronta tanto hoje? Se Enoque viu ordem, onde vemos caos, hierarquia, onde vivemos rebeldia, e santidade, onde cultivamos relativismo. Talvez o incômodo não esteja no texto, mas em nós. E se o problema nunca foi o mistério dos céus, mas a nossa resistência em encarar o Deus que governa cada um deles? Antes de entrar nos 10 céus, precisamos estabelecer algo inegociável. Quem era de fato Enoque segundo a própria Bíblia? A Bíblia não dedica muitos capítulos a Enoque, mas cada palavra sobre ele carrega um peso em comum. Em Gênesis lemos algo que não é dito sobre quase ninguém daquela geração. Ele andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus para si o tomou. Isso não é poesia. Isso é uma declaração teológica profunda. Enquanto outros viveram, geraram filhos e morreram, Enoque viveu, andou com Deus e foi levado. O autor de Hebreus amplia essa verdade ao afirmar que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e que antes de ser levado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Percebe a sequência? Fé, comunhão, testemunho, traslado. Nada aqui aponta para misticismo vazio, aponta para relacionamento consistente. E ainda há mais. Na Epístola de Judas, Enoque aparece como profeta, anunciando juízo contra a impiedade. Ele não era apenas um homem contemplativo, era alguém que discernia o tempo, confrontava o pecado e anunciava a justiça divina. Agora pense comigo, se a própria Escritura reconhece sua fé, seu testemunho e sua autoridade profética, por que tantos tratam Enoque como figura periférica? Será que reduzimos sua história a uma nota de rodapé porque ela exige um nível de santidade que nos desconforta? Antes de discutir qualquer livro antigo, precisamos entender isso. Enoque não começa nos céus, ele começa na terra, vivendo de modo diferente em meio a uma geração corrompida. E é exatamente aí que a verdadeira tensão começa. Agora precisamos encarar a parte que causa desconforto intelectual. Existe um texto antigo conhecido como 2 Enoque, também chamado de Livro dos Segredos de Enoque. Ele não faz parte do cânon bíblico reconhecido pela maioria das tradições cristãs. E aqui é onde muitos param de ouvir, mas maturidade espiritual não ignora o que é complexo. Ela investiga com discernimento. Esse livro surge no contexto da literatura judaica, do período intertestamentário, um tempo em que o povo de Deus vivia sob opressão, silêncio profético e intensa expectativa messiânica. Era um ambiente fértil para reflexões profundas sobre céus, anjos, juízo e eternidade. O texto atribuído a Enoque descreve uma jornada pelos céus, revelações sobre hierarquias espirituais e detalhes sobre a ordem cósmica. Mas por que não entrou no cânon? O processo de formação das Escrituras envolveu critérios rigorosos: coerência doutrinária, uso apostólico, reconhecimento comunitário e autoridade profética confirmada. Nem todo texto antigo foi rejeitado por ser herético. Muitos simplesmente não cumpriam os critérios necessários para serem considerados escritura inspirada. Então a pergunta muda de direção. Não é sobre silenciamento, é sobre discernimento. A igreja primitiva não tinha medo do sobrenatural.
Ela tinha zelo pela revelação segura. A questão não é se podemos ler textos antigos. A questão é como os lemos, com que filtro teológico e com que intenção espiritual. E é aqui que o verdadeiro debate começa. Se o livro descreve 10 céus, o que essa estrutura revela sobre Deus, sobre ordem e sobre nós? Quando o texto descreve 10 céus, ele não está apenas organizando camadas espaciais. Ele está revelando uma estrutura, e estrutura sempre comunica governo. No relato atribuído a Enoque, cada nível celestial manifesta ordem, função e autoridade. Nada é caótico, nada é aleatório. Cada esfera cumpre um propósito sob um trono central. Nos níveis mais próximos da Terra, aparecem anjos responsáveis por fenômenos naturais, ciclos astronômicos e equilíbrio da criação. Isso confronta diretamente a visão moderna de universo impessoal. A mensagem implícita é clara. Existe administração espiritual por trás da realidade visível. O cosmos não é autônomo, ele é governado. À medida que a ascensão continua, surgem prisões para anjos rebeldes, lugares de julgamento e divisões hierárquicas, que demonstram que rebelião tem consequência. Aqui o texto não romantiza a espiritualidade. Ele expõe responsabilidade. A liberdade de escolher não elimina a prestação de contas. Nos níveis mais elevados, a ênfase não está em espetáculo, mas em santidade. Seres que não cessam de adorar. Ordem absoluta ao redor do trono. Luz que não se mistura com sombra. O foco não é curiosidade mística, é centralidade divina. Percebe o padrão? Quanto mais alto o céu, menos destaque há para criaturas e mais para o governo de Deus. Talvez o propósito da revelação não seja satisfazer curiosidade, mas corrigir nossa visão fragmentada do mundo. Se o universo é estruturado dessa forma, o que isso diz sobre a maneira como estamos vivendo aqui embaixo? Agora chegamos ao ponto que muitos evitam discutir com profundidade. Se esses relatos sobre os céus circularam entre comunidades judaicas antigas e eram conhecidos no ambiente do Novo Testamento, por que não foram incorporados oficialmente ao cânon? Essa pergunta não é ameaça à fé, ela é convite à maturidade. A formação das Escrituras não foi um ato impulsivo de poder institucional. Foi um processo longo, criterioso e comunitário. Textos precisavam demonstrar coerência com a revelação já reconhecida, uso consistente entre as igrejas e ligação com a autoridade apostólica. O fato de um escrito ser antigo não o tornava automaticamente inspirado. Antiguidade não é sinônimo de canonicidade. É aqui que muitos constroem a narrativa de silenciamento. Mas pense comigo com honestidade. Se houvesse intenção de esconder Enoque, por que seu nome permaneceria em Gênesis? Seria exaltado em Hebreus e citado na Epístola de Judas? A Igreja preservou o testemunho bíblico sobre ele. O que não foi canonizado foi um conjunto específico de tradições atribuídas a ele. Isso revela algo importante. A preocupação nunca foi apagar o sobrenatural. Foi proteger a clareza da revelação central. A fé cristã não é construída sobre mapas detalhados do céu, mas sobre a obra redentora revelada progressivamente na história. Então talvez a pergunta correta não seja se a igreja tentou silenciar Enoque. Talvez seja outra. Estamos buscando curiosidade espiritual ou transformação genuína? Porque no fim das contas, informação sobre céus não substitui comunhão com Deus. Agora, deixe-me trazer isso para um nível mais pessoal. O que realmente diferencia Enoque não é o número de céus que ele teria visto, mas a qualidade da vida que ele viveu antes de qualquer visão. O texto bíblico é direto. Ele andou com Deus. Essa frase é simples, mas carrega uma profundidade que desmonta qualquer espiritualidade superficial. Enoque viveu em uma geração marcada por corrupção crescente. Violência se espalhava. A distância entre o Criador e a criatura aumentava. Mesmo assim,
ele decidiu caminhar na contramão do ambiente ao seu redor. Não foi arrebatado porque buscou experiências. Foi levado porque cultivou intimidade. Perceba algo fundamental. Revelação é consequência de relacionamento, não substituto dele. Quando transformamos mistério em entretenimento espiritual, perdemos o centro. O que torna a jornada celestial impactante não são as descrições cósmicas. É o fato de que um homem comum, vivendo dias comuns, escolheu comunhão diária. E aqui está o confronto inevitável. Se Deus continua sendo o mesmo, se sua santidade não mudou e se sua justiça permanece firme, a pergunta não é quantos céus existem. A pergunta é se estamos andando com ele de forma constante ou apenas consumindo conteúdo sobre ele. Talvez o maior mistério nunca tenha sido o 10º céu. Talvez seja como viver de modo que a terra reconheça a nossa fidelidade e o céu reconheça a nossa comunhão. E isso nos leva ao ponto decisivo. O que essa história revela sobre o caráter do Deus que governa todos os céus. Quando observamos a estrutura dos céus atribuída a Enoque, o que emerge não é apenas um mapa espiritual, mas uma declaração sobre quem Deus é. Cada nível revela organização. Cada função angelical aponta para a administração. Cada julgamento expõe justiça. Nada surreira e improviso. Tudo comunica a soberania. O Deus apresentado nessa tradição não reage ao caos. Ele governa sobre ele. Rebeliões são contidas, ordens são estabelecidas. Hierarquias são respeitadas. A santidade não é atributo isolado, é atmosfera permanente. Isso confronta diretamente a visão moderna de um Deus permissivo ou distante. Se o universo espiritual é estruturado com tal precisão, isso significa que nossa vida também está sob esse mesmo governo. Não existe área neutra. Não existe ação invisível. Há registro, responsabilidade e consequência. Essa ideia não produz medo irracional. Produz reverência consciente. Ao mesmo tempo, o mesmo Deus que julga é o Deus que chama. Ele chamou Enoque para mais perto. Ele revelou, instruiu, estabeleceu propósito. A soberania divina não anula relacionamento. Ela o fundamenta. Deus governa, mas também se revela. Ele é transcendente, mas se aproxima. Então a questão não é apenas teológica, é existencial. Se o trono está estabelecido, se a ordem é real e se a santidade é central, como estamos respondendo a esse governo? Estamos alinhando nossa vida à estrutura do céu ou tentando construir uma espiritualidade sem autoridade? Essa é a tensão que permanece. E é exatamente aqui que precisamos encerrar com clareza e decisão. Voltamos então à pergunta que abriu essa reflexão. A igreja tentou silenciar Enoque depois de tudo o que examinamos? A resposta honesta é mais profunda do que um simples sim ou não. O que a igreja sempre buscou preservar foi o centro da revelação. E o centro nunca foi um mapa detalhado dos céus. Sempre foi o caráter de Deus e sua ação na história. Enoque permaneceu nas Escrituras porque sua vida aponta para fé, comunhão e santidade. O que não foi canonizado foram descrições que, embora fascinantes, não eram essenciais para a mensagem redentora. Isso não diminui o valor histórico de tradições antigas. Apenas coloca cada coisa em seu devido lugar. Talvez o silêncio que percebemos não seja censura. Talvez seja foco, porque quando o coração humano se encanta mais com estruturas celestiais do que com obediência diária, ele perde a direção. O perigo nunca foi conhecer sobre os céus. O perigo é usar o mistério como fuga da transformação. A verdadeira pergunta não é se alguém tentou esconder algo. É se estamos dispostos a viver como Enoque viveu. Andar com Deus exige constância, exige escolha diária, exige reverência prática. O céu pode ter níveis, hierarquias e mistérios, mas a porta da comunhão
continua aberta para quem decide caminhar. Se essa mensagem confrontou você, não ignore. Reflita. Ajuste o caminho, porque mais importante do que entender os céus é estar alinhado com o Deus que reina sobre todos eles. Tudo isso nos conduz a uma decisão que não pode ser adiada. Conhecimento sem posicionamento endurece o coração. Informação espiritual sem transformação produz apenas ilusão de profundidade. Você agora sabe que a história de Enoque não gira em torno de curiosidade mística, mas de alinhamento com o governo de Deus. A pergunta que permanece é direta: sua vida está estruturada segundo a ordem do céu ou segundo a pressão da terra? Não existe neutralidade espiritual. Ou caminhamos com Deus, ou caminhamos distraídos, ou buscamos santidade, ou nos acomodamos à cultura. O relato dos céus revela hierarquia, responsabilidade e reverência. Isso não foi registrado para alimentar debates infinitos. Foi preservado para despertar consciência. Talvez você nunca tenha visões celestiais, talvez nunca compreenda todos os mistérios, mas pode decidir hoje andar com Deus de forma consistente. Pode escolher integridade quando ninguém vê. Pode escolher fidelidade quando a geração ao redor negocia princípios. É assim que o céu reconhece alguém. A maior revelação não está acima das nuvens. Está na decisão diária de comunhão. Se essa mensagem trouxe clareza, compartilhe com alguém que precisa sair da superficialidade espiritual. Continue buscando entendimento, mas acima de tudo, busque intimidade real. Porque no fim, não será o quanto sabíamos sobre os céus que definirá nossa história, mas o quanto andamos com o Deus que reina sobre eles.